Olá, caríssimos, sejam bem-vindos. Olha, eu quero falar hoje de um assunto que viralizou as redes sociais: Bispo Guaraci e as suas polêmicas. Você vai ver que o trabalho que foi desenvolvido por este ex-pastor Davi Vieira não tem nada a ver com o que ele colocou na capa. Não existe nenhuma polêmica diante disso, mas o que acontece é que esta pessoa é contra tudo que os bispos, que não se revê na ideia deles, que não se vê naquilo que eles chamam de canais de denúncia, nem compactuam com isso. Eles fazem um trabalho totalmente contraditório que eles chamam de novo evangelho, mas não tem nada de evangelho. O que eu vejo dos canais desses ex é um ressentimento que está lá dentro. Por quê? Eles saíram da instituição, muitas das vezes, não do jeito que eles queriam. E quando saem para aqui fora, as coisas começam a complicar no lado deles. Alguns se ajeitam das suas maneiras, mas outros não. Começam a criar esses canais onde eles chamam de canais de denúncia. Mas eu chamo de canais de fofoca, calúnia, defamação e perseguição. Porque de denúncia não tem nada. Por exemplo, este vídeo que ele postou, o Davi Vieira levou mais de 1 hora de tempo a falar, e eu esperava ver as tais ditas polêmicas. Você sabe que tipo de polêmica ele traz neste vídeo? Ele coloca um áudio onde 3 jovens que decidiram serem auxiliares de pastor e aprenderem a ser pregadores, a serem pastor da Igreja Universal, onde eles, diante do povo, assumem ou fazem um juramento, porque ele estava a explicar ao próprio bispo que não tem volta, você vai deixar de viver para os seus pais, da sua vida, você daqui para frente vai estar na responsabilidade da igreja, toda aquela burocracia, né, que qualquer um, quando é contratado num sítio, é dado as cláusulas do funcionamento ou dos regulamentos internos dessa instituição. Não se difere com o que aconteceu neste áudio, onde este ex-pastor Davi Vieira chama de polêmica. Quer dizer, o que o bispo estava a fazer é trazer à consciência esses jovens que o que eles estavam a escolher não tinha volta, porque eles vão abandonar a vida deles, vão ficar muitos anos na igreja, vão fazer o trabalho de pastor e por aí vai. Agora, estes indivíduos, o Davi Vieira, o Marcelo Roque, trouxeram outras vertentes, como se isso fosse crime, onde ele chama o bispo de um manipulador. Quer dizer, ele diz, o Davi Vieira, que o bispo Guaraci estava a manipular e ele chamava a atenção dos pais. Mas o que eu pude ouvir neste áudio é que estes jovens, para poderem ingressarem, né, como auxiliares de pastores, é porque os próprios pais tiveram aval e assinaram e autorizaram com que eles fossem pastores da igreja. Antes de desenvolver esse assunto, eu acho que mais vale um jovem ser pastor do que ser traficante de drogas, do que ser um aldrabão, do que ser um ladrão, do que ser, sei lá, ou meter-se no mundo do crime. Mais vale, porque nós sabemos que tem muitos jovens nessa fase, principalmente em Brasília, que são dominados pelas drogas. Eu, particularmente, não conheço muito bem a história desses jovens e o que motiva os seus pais a darem o aval para que eles fossem pastor. Pode-se dar o caso que estes jovens, alguns deles, uma vez já foram drogados, estiveram num caminho errado, mas como esses indivíduos não observam, só querem tirar proveito daquilo que lhes diz respeito, eles trouxeram aqui que não, eles vão deixar de estudar, eles deviam estudar. Você pode encontrar que esses jovens não se dão bem com a escola, ou eles não querem fazer isso, porque não é só apenas alguém dar uma opinião de que, olha, o fulano tinha que estudar, mas é que o fulano não ter fogo, não querer, porque tem pessoas que de natureza não querem ir à escola, mas melhor, entenda bem, eu só estou a dar aqui uma pequena
uma pequena demonstração. Porque eu conheço muitos jovens que bandearam-se no mundo das drogas. Eu tive um primo que ele foi uma das pessoas a vir à igreja, mas de repente bandeou-se no mundo do crime, entrou nos vícios, abandonou a escola. Para mim, era mais prático ele ser pastor, porque lá estaria num caminho diferente desse. Ele decidiu abandonar a fé, se meteu no mundo das drogas, dos vícios e acabou por perdendo a vida. Agora, qual é o valor? O que é que ganhou-se nessa pessoa? Nada. Agora, se um jovem não quer dedicar-se à escola, ele bandeia-se no mundo das drogas e é encontrado nessas circunstâncias, ele decide abraçar o trabalho de missionários. Qual é o problema? É mais a valia para a família. Porque não acredito que de pastor ele vai dar tantos problemas aos pais assim. Então, esses indivíduos trazem aqui essa narrativa de que o bispo manipulou os jovens, porque na Igreja Universal está-se a perder muitos pastores, estão a recrutar. Olha, toda instituição, a todo tempo que passa, sempre tem que ter novos ingressos. A Igreja Universal não vai manter com todos aqueles que começaram lá. A idade não permite, a idade não perdoa. Muitos bispos já estão a avançar em termos da idade física. Não vão ter a mesma força que o jovem vai ter. O trabalho evangelístico não pode parar. Eu mesmo, esse Davi Vieira, vai chegar um tempo que ele não vai ter condições de circular ou fazer esse trabalho normalmente. Precisa de um discípulo. Então, não foge daquilo que são as necessidades da igreja. A igreja tem necessidade de recrutar novos jovens que querem pregar o evangelho e isso não impede. Então, é muito feio ver alguém a dar uma acusação sem prova. Que manipulação! O bispo nesse vídeo provou que os pais deram aval e a própria justiça. Acho que há uma regra em Brasília que quando a pessoa quer ser pastor, acho que passa-se por um processo em que o próprio há um juizado lá que avalia isso e dá o aval. Então, se a família, os pais autorizaram, qual é a de Davi Vieira? O que ele sente? Ele mesmo deixou de ser pastor da Igreja Universal. Por que ele não volta para a escola se ele tanto quer estudar? Porque gastou tempo lá na Universal achando que estava a ganhar alma. Por que ele não ganha alma agora? Quais são essas almas que ele ganha nesses canais de denúncia? Você anda, por exemplo, chega numa geleira, retira os congelados, coloca fora da geleira. O que você espera? O que vai acontecer naquele ambiente que você deixou os congelados? É claro que aquilo vai começar a perder qualidade, vai perder aquele gelo e por fim vai apodrecer. Então, para mim, é o que acontece com esses homens. Eles trazem essas denúncias, tiram as pessoas, mas não mostram um sítio onde essas pessoas podem ter um acompanhamento espiritual, uma orientação, porque mesmo eles não dão essa orientação, porque eles mesmos não conseguem se orientar. Você vê claramente naquilo que eles põem, te chamam para você chegar lá esperando ouvir uma bomba. Epa, bispo, bomba do bispo fulano. Não tem nada lá, cara. Não há nenhuma prova, não há nada. Não há nadinha de nada. Pô, eu fiquei decepcionado como sempre. Pô, eles falam das polêmicas, a manipulação do bispo, Guaraci Santo e a sua inveja. O Marcelo logo diz que ele tem inveja de um pastor que está com ele. Quer dizer, a obreira diz que não aguenta mais Guaraci, cara de pau, Guaraci falta de respeito às mulheres. Quer dizer, são assuntos que você vê que são colocados, movidos pela inveja, movidos pela raiva. Quer dizer, a destilação do ódio diante disso, o que tem essa coisa de um pastor ter inveja dele? O que tem isso com ele? O bispo Guaraci tem inveja de um pastor estar com ele. Como é que ele sabe disso? O bispo Guaraci que ligou para o Marcelo Roque dizendo: olha, eu tenho inveja. Pô, o bispo Guaraci é um bispo antigo e pelo que eu conheço ele tem desenvolvido um trabalho muito importante na área espiritual. E um dos programas que eu lembro que ele fez com muito êxito foi o Duelo dos Deuses. Quer dizer, nessa área da luta contra espíritos, o bispo Guaraci é um dos
dos muitos bispos lá dentro da igreja que têm desenvolvido esse trabalho com muito êxito. Agora, que inveja é essa que ele vai ter desse tal pastor que está com ele? O que tem a ver isso? Olha, Bispo Guaraci, a obreira diz que não aguenta mais. Se não aguenta mais o Bispo Guaraci, vai aonde ela vai aguentar o tal bispo? Que saia! Agora, quando liga para Davi Vieira, para Marcelo Rogo, o que tem isso? Pessoal, isso chega a um momento de nos fazer rir, porque eu não consigo entender o que tem na mentalidade desses caras. Quando um indivíduo diz que Guaraci, cara de pau. Que ajuda é essa? Você está a dar a quem essa ajuda em dizer que o Bispo Guaraci é cara de pau? Qual é essa ajuda que Marcelo Roque está a dar aí? Quando xinga assim, diz que Guaraci falta respeito com as mulheres. Que ajuda é essa, cara? Eu não percebo esse indivíduo. Então, quando trata-se da tal dita manipulação, eu não vejo. Então, é perca de tempo, muitas das vezes, nós queremos olhar o que esses indivíduos dizem e falam. Eu só lamento as pessoas que gastam uma hora de tempo a visualizar esses vídeos, esperando ver a tal polêmica do bispo. Às vezes a pessoa entra lá por curiosidade, epa, o bispo fulano, o bispo Adilson, epa, o bispo Sérgio Correia. Quer dizer, você chega lá, não tem nada. Só tem conversa para o boi dormir, só tem lá manifestação diabólica, só tem lá falas e falas e falas. Ao fim não há nenhuma polêmica, ao fim não há nenhum escândalo, só são palavras. Então, eu quero neste momento chamar a atenção das pessoas que às vezes entram nesses canais vulgos, canais de denúncia, esperando alguma coisa. Não acontece nada, é sempre a mesma coisa. A intenção deles é manchar a igreja, é perseguir a liderança, é perseguir a própria instituição, é tentar cobrir aquilo que eles não conseguiram ter dentro da igreja. Não tiveram êxito, porque se eles quisessem combater aquilo que eles chamam de falso evangelho da IUR, deviam abrir os seus ministérios e mostrar ao contrário. Então, não é isso que eles têm feito. Ao contrário, o que eles têm feito é defamar, é fofocar, é falar mal, é perseguir, é procurar sempre uma razão para falar algo que não tem nada a ver. E eu volto a perguntar. O Bispo Guaraci é um pastor que tem inveja, diz que o Bispo Guaraci tem inveja dele, está com ele. Tem lógica isso? O Bispo Guaraci falta com respeito com as mulheres. Que evangelho é esse? A obreira diz que não aguenta mais. O que tem a ver isso, meus caros? Então, muito cuidado na hora em que você procura apoiar essas pessoas, querer expor o seu problema, querer mandar um e-mail para eles, querer mandar algo. Na verdade, não vão te ajudar em nada. Infelizmente, nosso vídeo vem até aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de escutar as minhas palavras e ver os meus pontos e contrapontos. Eu quero agradecer a todos mesmo, sem exceção, que têm visualizado esses vídeos, que têm se inscrito. Continuem se inscrevendo, continuem indicando, porque aqui o análise nosso está baseado numa fé inteligente, está baseado numa defesa em fé de inteligência. Então nós não procuramos aqui fazer isto e aquilo. O que nós queremos é defender uma verdadeira fé, principalmente quando trata-se de pessoas que se dedicam muito dentro da Igreja Universal. Há exemplo desses bispos que poucas vezes dormem, poucas vezes eles têm um bom convívio com a família, porque estão sempre a atender lá, libertação para aqui, para lá, oração, um monte lá, propósito lá. E quando eu vejo pessoas que só sentam numa cadeira só para desvalorizar o trabalho, isso é revoltante, ao invés deles levarem esta potência que eles têm de seguidores, mostrar o caminho da verdade às pessoas, mostrar o lado bom das coisas, porque da parte desses ex nunca tem nada de bom na Igreja Universal, nunca tem nada de bom nesses bispos que não compactuam com as ideias dele. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Este foi mais um vídeo daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente.